Assim, convidamos então para compor a nossa mesa do nosso primeiro painel a doutora Aline Dourado, o doutor Homero Batista Mateus da Silva e Sua Excelência, o desembargador vice-corregedor do TRT da 15ª Região, doutor Manuel Carlos Toledo Filho, que assumirá a palavra. Muito bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela presença, pelo interesse, pela participação no nosso evento. Nosso painel, a nossa mesa, tem como tema a competência da Justiça do Trabalho e as reclamações constitucionais. É um tema extremamente atual, polêmico, importante, delicado. Eu creio que talvez a melhor maneira de eu rapidamente introduzir esse tema seja contando uma pequena história real que aconteceu na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, ali por 1985, mais ou menos. O nosso professor de processo civil, nosso querido e glorioso professor Marcato, que formou tantas gerações de juristas e profissionais de direito, e que ainda ministra aulas na São Francisco, ainda está lá, apresentou uma questão numa prova, e o enunciado dessa questão começava assim: a terceira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tal coisa. E nós tínhamos então que resolver a questão. Apresentadas posteriormente as notas, nenhum aluno conseguiu nota máxima naquela questão. E quando nós fomos reclamar o professor Marcato, ele nos explicou dizendo: nenhum de vocês identificou que não existe uma terceira turma no Supremo Tribunal Federal. Assim, mas a gente precisava saber disso. Olha, vocês são alunos do terceiro ano da faculdade, vocês têm a obrigação de saber disso. Mas o fato é que nós não sabíamos, não parecia ser um assunto relevante na época. Para nós, o Supremo Tribunal Federal era visto como uma entidade distante, mas que ocupava assuntos, tratava de questões tributárias complexas, e cujas decisões não teriam um impacto direto ou prático na vida cotidiana das pessoas. E se essa era a nossa impressão, a impressão da sociedade, então, se nós sabíamos pouco acerca do Supremo, a sociedade menos ainda. Não é necessário dizer que, de lá para cá, muita coisa mudou. O Supremo Tribunal Federal assumiu uma postura de protagonismo institucional muito grande, tem uma visibilidade muito grande, e se antes nós não sabíamos quase nada, hoje me parece, na minha opinião pessoal, que nós estamos sabendo até demais. Mudou. E a Justiça do Trabalho também mudou. A Justiça do Trabalho, ela também ampliou o seu espectro institucional, ampliou a sua dimensão. Os mais jovens aqui talvez não acreditem, mas quando eu ingressei na Magistratura do Trabalho, não havia pedidos de dano moral. Não havia. Não havia pedidos de acidentes de trabalho. Não havia ações civis públicas. Esses temas foram chegar a aparecer com mais intensidade a partir do final da década de 90 e, mais especialmente, a partir da Emenda Constitucional 45, 2004, 2005 em diante. Então, era um outro cenário. A Justiça do Trabalho, portanto, também ampliou a sua dimensão, a sua participação institucional, e, aparentemente, o que nós temos agora, nesse momento histórico específico, é uma dissintonia institucional de perspectivas. Dissintonia, ou dessintonia, porque o Supremo Tribunal Federal tem visto algumas questões de um modo, a Justiça do Trabalho tem visto de outro. Quase toda semana nós vemos no noticiário jurídico um caso em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação constitucional, reformou uma decisão do Justiça do Trabalho ou declarou que o Justiça do Trabalho seria incompetente para aquele caso. Isso tem acontecido com muita frequência. E, quando essas coisas acontecem, o que nós temos de fazer? Nós temos de estudar, debater, pesquisar, tentar entender, efetivamente, todo o contexto, para buscar uma solução adequada. E essa será a missão dos nossos expositores, hoje aqui. Ao meu lado eu tenho a doutora Aline Dourado,
que atualmente exerce o cargo de secretária adjunta de gestão de precedentes no Supremo Tribunal Federal. É pós-graduada em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, em ordem jurídica e Ministério Público, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e Distrito Federal, também integrando a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil. A doutora Aline, como nós podemos observar, ocupa hoje uma posição estratégica de interação e também de observação, exatamente desse fenômeno que nós estamos a discutir. É um grande privilégio contar com a presença da doutora aqui entre nós hoje. Agradecemos muito que a senhora tenha tomado um pouco do seu tempo para conversar com a gente a respeito. E temos também nosso querido amigo professor Homero, desembargador do TRT2, vice-diretor da Escola Judicial, professor da USP. O doutor Homero, quando ele vem aos nossos eventos, ele fica naquela contraditória posição de apresentar quem dispensa a apresentação, né? Mas nós temos sempre que registrar aqui o nosso agradecimento por essa figura tão querida, né? Esse nosso amigo tão querido, que está sempre aqui nos prestigiando, né? E vindo a todos os nossos eventos culturais, jurídicos, quando convidado, e nós sempre convidamos. Então, doutores, começamos pela doutora Aline, né? Senhora doutora, muito obrigado, tem a palavra. Bom, muito bom dia a todos e todas. É uma alegria enorme e uma grande honra poder participar desse 24º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, e com uma dileta e ampliada plateia. Tivemos mais de 1.000 inscritos, já foi citado aqui pelo nosso presidente na abertura. Eu quero dirigir, inicialmente, algumas palavras de gratidão, espero que não sejam contabilizadas no meu tempo. Eu quero agradecer ao desembargador Dr. Samuel Hugo de Lima, presidente do TRT da 15ª Região. Quero agradecer também ao desembargador Dr. Carlos Alberto Bosco, que é o diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região. Quero também agradecer, em especial, ao desembargador Renan Fagundes, que fez o contato inicial e possibilitou a minha vinda hoje aqui, nesta manhã. E fazer um cumprimento muito, muito especial a essa mesa, com quem eu tenho a honra de dividir o painel, o desembargador que dispensa apresentações, ele que é um brilhante jurista, magistrado, reconhecido professor da USP, doutor Homero, cuja generosidade me deixa até impressionada e me inspira verdadeiramente. Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda quando estava em auxílio com o ministro Vieira de Mello, né, e tivemos esse contato na presidência do Supremo Tribunal Federal, que tem sido mantido. Quero agradecer também, de uma forma muito especial, ao desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, que preside esse painel, que é um desembargador vice-corregedor do TRT da 15ª Região, e a dileta plateia que nos acompanha hoje. Por fim, também quero agradecer a presidência do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a minha vinda aqui hoje, que era um dia que eu estaria no expediente, para conversar de um assunto que muito me aquece o coração, que muito me agrada, mas que também é um desafio atual e é um tema central, não só para a Justiça do Trabalho. Então, eu peço licença, vou utilizar o slide. Então, peço licença para compartilhar os slides, para a gente conversar hoje neste painel, sim, é um diálogo, sobre a reclamação constitucional, o desenho institucional da reclamação hoje no Supremo Tribunal Federal e os pontos de contato com a Justiça do Trabalho. E aqui eu vou... Vamos ver. Eu vou falar da reclamação em 3 pontos. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Eu vou fazer uma pequena introdução. Depois, eu vou ingressar num mergulho sobre os dados, um diagnóstico a partir das informações colhidas do portal do Supremo Tribunal Federal.
E, ao final, a gente vai tratar de um assunto que tem algo a contribuir nesse debate, que é a cooperação institucional. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa conversa sobre a reclamação. A reclamação hoje ocupa uma posição de destaque dentro do cenário jurídico nacional e dentro da jurisdição constitucional, não por acaso. A reclamação constitucional, ela tem um caráter multifacetado, então ela se presta a diversas funções, como a gente vai ver, e também ela guarda relação com a efetividade das decisões da Corte. Por isso, a reclamação constitucional tem sido utilizada em uma série de decisões, em uma série de casos, também em relação ao que decide a Justiça Trabalhista. Então, o Supremo, enquanto guarda da Constituição, vai, em reclamação, ter a oportunidade de revisitar sentidos e, sim, estabelecer o que está abarcado ou não em precedentes que já foram fixados, sejam em sede de controle concentrado, sejam em sede de repercussão geral. Então, por que eu vou falar de reclamação e justiça do trabalho? Então, já vou trazer aqui uma pitada dos números para que vocês fiquem atentos à minha fala e não fiquem tão pressionados pelo direito fundamental à alimentação, que logo se aproxima com o horário do almoço. Mas a reclamação constitucional, nos números que nós temos do ano de 2023, no Supremo Tribunal Federal, foi um recorde. Nós tivemos 7.333, doutor Homero, reclamações. Desse quantitativo, aproximadamente 45%, 3.302 reclamações, têm relação com a justiça trabalhista. Então, veja a importância do que a gente vai tratar. E a reclamação é essa ação constitucional, ela tem essa natureza jurídica de ação e tem uma plasticidade, uma adaptabilidade e a propensão a resolver problemas. Ela que foi uma criação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, baseado nos poderes implícitos, num caso, trazido aí da jurisprudência dos Estados Unidos. Nós trouxemos a teoria dos poderes implícitos dizendo que, se eu tenho decisões do Supremo, eu tenho que ter como dar efetividade a essas decisões. Isso foi reconhecido posteriormente num julgado do próprio ministro Sepúlveda Pertence em reclamação. Então, o Supremo tem a reclamação com algumas funções, digamos assim, que são a preservação da sua competência, a garantia da autoridade das suas decisões e também o respeito aos enunciados das súmulas vinculantes. E essas aplicações, na prática que foi estabelecida no Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos, ela foi aumentada, digamos assim. Então, hoje é possível, em reclamação, verificar se existe uma mutação constitucional, declarar a inconstitucionalidade de uma norma e, veja, até rever um precedente firmado em controle concentrado de constitucionalidade. Então, a reclamação ela abre um leque de possibilidades relevantes para a Corte, dentro da jurisdição constitucional. Então, a superação de um precedente é algo muito forte. E aconteceu em reclamação, no caso do LOAS, do benefício assistencial. Tá certo? Então, eu trouxe aqui alguns marcos relevantes para que não fiquemos só em dados, mas marcos relevantes que nos mostram a evolução, tanto normativa quanto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação da reclamação. Então, a gente teve a fase jurisprudencial, depois a gente teve a inserção da reclamação no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, em 1957. 10 anos depois, essa previsão regimental foi alçada ao status de lei com o texto constitucional de 1967. Depois, pela primeira vez, foi trazido o regramento da reclamação no texto da Constituição de 1988.
E, em sequência, eu trouxe um marco aqui, muito importante, jurisprudencial, em que foi reconhecida a ampla legitimação para a reclamação em casos de controle concentrado, que é a reclamação 1880 de relatoria do ministro Maurício Correia. Isso foi muito importante para a ampliação dessa análise dos casos em reclamação. Posteriormente, com a emenda 45 de 2004, a reforma do judiciário, nós tivemos aí a inclusão no nosso sistema jurídico, tanto da súmula vinculante, quanto da possibilidade de reclamação para os casos em que for aplicada de forma indevida ou não observado um enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E o último marco que eu destaquei aqui é o Código de Processo Civil de 2015. A partir da vigência dele, nós temos garantida também a reclamação para os casos de repercussão geral. Havia vários julgados do Supremo Tribunal Federal entendendo que não era cabível. O Código trouxe essa novidade, mas aqui com algumas ressalvas e com alguns parâmetros, né? Ele exige o esgotamento das instâncias, vale dizer, só vai caber a reclamação após a análise da admissibilidade no TST do recurso extraordinário e após a interposição do agravo contra a aplicação de tema de repercussão geral. Então, a gente exige o esgotamento da instância. Tá certo? Então, agora, a gente, ultrapassada essa introdução, falando um pouquinho dessa função ampliada da reclamação, dessa importância normativa e jurisprudencial, a gente vai entrar num diagnóstico a partir dos números, porque eu tenho muito claro para mim que primeiro a gente tem que conhecer o terreno, né? Conhecer qual que é o nosso objeto de trabalho, para depois a gente buscar as soluções e buscar aí os meios aptos a nos auxiliar. Então, uma primeira informação relevante. A reclamação hoje, ela está na contramão do que o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou ao final do primeiro semestre do trabalho no Supremo. Ele afirmou que nós chegamos ao acervo histórico reduzido, menor acervo histórico em 30 anos, com 22 mil processos contabilizadas todas as classes. E a reclamação, como vocês podem ver, da parte superior desse quadro, ela está em uma crescente. Então, a parte superior, que vocês veem em barras azuis, claras e escuras, são as reclamações, que têm aumentado ao longo do tempo. E, embaixo, nós temos o acervo histórico do Supremo Tribunal Federal, com uma redução muito, muito expressiva. Então, a reclamação hoje, ela é a primeira classe, se analisarmos o acervo do Supremo Tribunal Federal, é a que tem o maior número dentro as classes originárias do Supremo Tribunal Federal. E é a terceira classe entre os maiores recebimentos em 2024. Veja, o Supremo Tribunal Federal hoje vive um contexto em que a reclamação ultrapassou pela primeira vez o número de recursos extraordinários. A gente recebeu, em 2024, aproximadamente 22 mil recursos extraordinários com agravo, que é a classe mais incidente. Depois nós tivemos o HC e, na terceira posição, já vem a reclamação. Então, depois do CPC, a gente também fazendo uma análise um pouco mais estendida, a gente verifica que a reclamação já começa a ocupar o 4º lugar dentre as classes no Supremo. E aqui, já visualizando uma questão muito importante. Bem, eu preciso saber os números, mas eu preciso também lançar olhares sobre o perfil decisório. Então, olhando o perfil decisório da reclamação, o que temos? Temos um julgamento, levando em conta a série histórica desde o ano 2000, preponderantemente
de decisões unipessoais ou monocráticas, algo que os senhores e senhoras já sabem, porque lidam com essa realidade. E isso está previsto no regimento interno do Supremo, no artigo 21 e no artigo 161. Então, há essa prevalência da análise monocrática, até porque, no mais das vezes, visa garantir a autoridade de uma decisão tomada em controle concentrado, em súmula vinculante ou em repercussão geral. Além disso, a gente tem uma competência, quando colegiada, das turmas do Supremo Tribunal Federal. E isso também tem uma previsão regimental. Então, quando a gente avalia o volume total que foi levado a julgamento colegiado, a gente tem uma preponderância do julgamento nas turmas e um número reduzido na série histórica de julgamento no plenário. Há a possibilidade, sim, de afetação ao plenário da Corte, mas um número dentro da série histórica bem reduzido de 2.000 casos. E agora, em relação ao tipo de arena decisória, se eu vou analisar como o Supremo julga a reclamação, além dele julgar monocraticamente, quando há recurso, a arena decisória que o Supremo mais utiliza, e isso não é só para reclamação, precisa ser dito, né, tem sido a utilização das sessões virtuais. O plenário virtual do Supremo tem sido muito acionado após a pandemia num índice superior a 90% e, nos 2 últimos anos, em 99% dos casos. E o que isso diz a respeito da competência da Justiça do Trabalho? Se analisarmos por classe o recebimento de 2024 e colocarmos mais um ingrediente, que é o ramo do direito, a gente visualiza, somando os ramos de direito do trabalho e direito processual civil e do trabalho, um percentual de aproximadamente 59% das reclamações vinculadas a essas classes. Aí vocês vão me falar, Aline, mas aqui também tem processual civil. É verdade, processual do trabalho e processual civil do trabalho. Mas aquele número que eu referi no início da minha apresentação, para chamar a atenção dos senhores, de 45%, no ano de 2023, que é aproximadamente 3.302 reclamações, ele se refere a metadados como reclamados e partes. E aí nós não teríamos essa questão e estaríamos aí aproximadamente 45% dos casos com uma correlação, com pontos de contato entre o que decide o Supremo Tribunal Federal e o que decide a Justiça Trabalhista. Isso é verificado também quando a gente ingressa numa análise das partes. Dentre as 12 partes mais incidentes, quando a gente faz um filtro na página do Supremo Tribunal Federal, 7 delas têm como reclamados a Justiça do Trabalho, e, em primeiro lugar, o TST. Além disso, eu quis trazer para vocês também algo sobre o que se decide. Se estamos falando de perfil decisório, é importante que a gente possa mapear o que mais tem se decidido. Quem trabalha com reclamação sabe que a reclamação funciona muito por ondas. Muitas vezes, agora a gente está trabalhando ali com o que chega da discussão da relação jurídico-estatutária e a competência da Justiça do Trabalho, e depois vem uma outra onda com outras matérias. Eu mapeei aqui, fazendo uma pesquisa na página de jurisprudência do Supremo, somente decisões colegiadas do primeiro semestre de 2024, e vi 15 grandes questões, que vocês podem resumir a 8 grandes questões, porque algumas vêm verdadeiramente em conjunto no mais das vezes. Então, o que a gente tem aqui? O tema 725, de repercussão geral, o tema 324, o tema ADI 3961, ADI 5625 e ADC 48, falando da terceirização, a questão da atividade fim e atividade meio. Depois a gente tem o tema 246, com a ADC 16, falando da responsabilidade subsidiária da administração, que não é automática, então, com todos os debates que o doutor Homero vai trazer para nós na apresentação.
Depois a gente tem ADIs, principalmente a ADI 3395, discutindo a competência da Justiça do Trabalho, do artigo 114 da Constituição, e a análise de relações jurídicas estatutárias, se pode ou não ser avaliada pela Justiça do Trabalho, em que o Supremo Tribunal Federal assentou que essa competência não está contida entre o que a Justiça do Trabalho vai julgar, e também o tema de repercussão geral 1046, que fala da validade do legislado versus o acordado, tá certo? Além disso, a gente tem aqui as ADCs 58 e 59, falando da forma de cálculo de correção monetária e juros, e tem também a questão do tema 1232, que a gente tem um debate muito forte sobre a questão da... Deixa eu pegar minha colinha aqui. São muitos temas para decorar. O grupo econômico, né? Isso. Exatamente. Então, esse é o mapa do que mais vem sendo decidido no Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2024. E o que isso nos diz de importante? Nos diz que nós temos um aumento da litigiosidade em reclamação no Supremo, não só na área trabalhista, mas com um percentual importante na área trabalhista, que nós temos julgamentos monocráticos e nas turmas, veja, qual é o pensamento jurídico do Supremo? O que o plenário diz, é o que a turma diz, e aí vem um debate também que vai se ligar com o painel que vai tratar aí de precedentes que por vir. Nós temos aqui uma situação que merece um olhar para buscar soluções de como a gente pode estabelecer esse diálogo de uma forma diferente. E eu trago aqui uma iniciativa que só começou, doutor Homero, mas que tem a propensão de ser muito transformadora, que é a iniciativa da cooperação. Então, hoje o Supremo tem acordo de cooperação com o TST, que é esse acordo de cooperação número 3 de 2023, que foi firmado na presidência da ministra Rosa Weber, mas cujo aditivo e plano de trabalho foi recém-assinado. Esses aditivos foram assinados já na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, em maio de 2024. E qual que é o objeto dessa cooperação? Por que eu acho que é importante trazer a cooperação em relação à reclamação? O objeto da cooperação, que se inspira num espelho de cooperação com o STJ, ele traz aí a redução da atuação repetitiva, dentro da lógica da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Mas ela tem muito a oferecer em relação à reclamação. Por quê? Sensíveis a esse quadro da reclamação, tanto a ministra Rosa quanto o ministro Barroso firmaram o termo para compartilhamento de dados também de reclamação. Então, todos esses dados que eu trouxe para vocês hoje, eles estão disponíveis no site do Supremo, num painel de transparência denominado Corte Aberta, um painel que foi lançado depois da assinatura do acordo e com parâmetros pré-formatados. Se você clicar num marcador que parece um marcadorzinho de livro, ele automaticamente vai trazer tudo que é da Justiça do Trabalho, ele vai filtrar, e ele filtra em todas as abas. Então, essas análises que eu fiz, vocês vão poder fazer ainda com mais detalhe se ingressarem nesse painel. Essa foi uma das iniciativas. Uma outra iniciativa é também a promoção de eventos conjuntos e de capacitações. Então, pela primeira vez este ano, nós teremos o 6º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, cuja parceria já existia entre Supremo e STJ no TST. Então, vai ser realizado no TST nos dias 9 e 10 de setembro, e o mote do evento é a cooperação para o fortalecimento e para a atuação com precedentes. Além disso, há a previsão de realizar uma iniciativa que nós temos tido êxito com TJs, com TRTs e com TRFs, com um recorte específico para a Justiça do Trabalho, que é a imersão sobre precedentes qualificados, mas específico para a Justiça do Trabalho. Então, a gente está em contato com a Secretaria de Gestão de Precedentes do TST para que façamos em conjunto esse evento,
que, para além de uma capacitação, não considero só uma capacitação, é uma oportunidade de diálogo, de troca de informações e compartilhamento de prática para que possamos avançar em conjunto. E dentro de todo esse quadro, a gente tem a possibilidade de fortalecer a cultura de precedentes e evitar o retrabalho, trazendo eficiência, redução do espaço dialogal e uma distribuição dinâmica de competências. Porque, veja, se existem questões que estão previstas na Constituição e também na CLT e também na legislação a ser observada pelos juízes do trabalho, essa questão tem que ser muito bem definida, inclusive com os parâmetros de enquadramento fático, se há distinção, se há questões que devem ser afastadas daquele precedente, de uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva, para que não haja dispersão jurisprudencial, que sim pode ser um dos fatores para essa ampliação da reclamação. E aqui eu vou trazer 2 casos importantes que foram julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e já como um reflexo, não é propriamente um resultado da parceria estabelecida em cooperação, mas um reflexo dessa aproximação, porque o TST efetivamente mandou essas informações para nós, para que pudéssemos trabalhar de forma qualificada. Então, nós temos o ARI 1.441.479, em que o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal incluiu no âmbito da repercussão geral, e aqui é um caso importantíssimo, em que havia discussão sobre a percepção conjunta do adicional de atividades externas com o adicional de periculosidade para os carteiros que usam motocicleta da ECT. O impacto estimado era de quase 10 mil casos, quase 10 mil ações. E veio um recurso que foi monitorado, incluído na repercussão geral. E o que o Supremo fez? Porque dentro da repercussão geral a gente tem um leque mais amplo para a atuação. O Supremo disse que a questão era de índole infraconstitucional. Quando ele diz isso e assenta que não há repercussão geral, o que ele está apontando? Ele está dizendo quem vai dar a última palavra. E, nesse caso, ele disse que quem ia dar a última palavra seria o TST. Então, veja, utilizando a prática de precedentes para essa distribuição dinâmica de competências e evitando aí uma série, né, de possíveis reclamações caso não tivéssemos esse precedente. Um outro caso, agora já na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, em que também tinha sido julgado como repetitivo no TST, trata do direito ao pagamento de adicional de periculosidade para os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa. Então, nesse caso, o que o Supremo fez? A mesma coisa. Ele trouxe a questão para um regime de precedentes qualificados, assentou que não existe repercussão geral, porque a questão é infraconstitucional, apontando quem deve decidir por último, que nesse caso foi o TST. Então, veja, a gente tem as competências de todo aquele mapa que eu trouxe, em que o Supremo analisa ali a questão da solidariedade, da subsidiariedade, mas temos também a oportunidade de estabelecer quais questões o Supremo entende que vão ficar no âmbito da justiça trabalhista. Isso daqui é algo importantíssimo, é algo que nos auxilia no tratamento dentro do regime. Por quê? Porque eu trago até a palavra do professor Guilherme Marinoni, né, que ele tem um livro de repercussão geral falando sobre o valor, né, o uso virtuoso de não decidir. E aí eu trago um tempero, né, do uso virtuoso de, ao afirmar a ausência de repercussão geral, distribuir dinamicamente as competências constitucionais. E, por último, quero trazer aqui um caso muito conhecido de vocês, que é o caso do Uber, que está pendente de julgamento, e que, nesse caso, o Supremo, diferentemente dos anteriores, ele afirmou que existe questão constitucional e vai ingressar para definir a questão. É um caso de relatoria do ministro Edson Fachin. Então, veja, o que nós temos? Nós temos essa litigiosidade aumentada, nós temos a oportunidade do tratamento em cooperação, mas que
vai ao encontro do que falou o presidente do tribunal no início, né, da apresentação, de trazer práticas inovadoras, modernas, para que possamos mapear essas questões que geram uma litigiosidade aumentada em reclamação e possibilitar que elas sejam levadas qualificadamente ao Supremo em representativo, para definição pelo plenário em repercussão geral. Então, a ideia é essa. Veja que hoje o fluxo de reclamações que está sendo utilizado pelas funções essenciais, ele tem se intensificado. A advocacia pública, a advocacia privada, ela já entendeu que existe esse acesso ao Supremo Tribunal Federal com uma efetividade bem grande, principalmente nos casos em que a gente está falando de controle concentrado de constitucionalidade, porque diretamente pode acionar desde o primeiro grau. E qual tem sido a nossa via de acesso, o nosso diálogo institucional enquanto justiça, né? Os juízos e tribunais para essa apresentação ao Supremo do que é importante decidir de forma qualificada, apontando aí caminhos que talvez sejam novos e melhores caminhos. E aí, se eu tivesse combinado com o presidente do tribunal, doutor Samuel, não teria dado tão certo, viu, doutor Samuel? Porque eu trouxe aqui, para finalizar, um caso que foi julgado esta semana, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Cristiano Zanin, e que foi referido na abertura do nosso encontro aqui hoje, que é a reclamação 66341, reclamação 66341, que é um caso em que o entregador, ciclista, entregador, foi reconhecido o vínculo empregatício com a tomadora e a responsabilidade subsidiária do iFood. Não é propaganda, tá, pessoal? É só contando aqui o caso. E naquela assentada, que eu recomendo que escutem, vocês podem resgatar do YouTube, do dia 6, agora de agosto, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Dino, disse da importância de visitar esse assunto da responsabilidade subsidiária, principalmente à luz da reforma trabalhista. Então, veja, e naquele caso não era possível, porque a reclamante não trazia a questão. Então, como podemos levar a questão de uma forma mais robusta, com os aspectos importantes ao Supremo? Essa é a proposta aqui de um novo olhar que eu trago para vocês. Quero verdadeiramente agradecer a oportunidade e, ao final, aqui só para ser muito coerente com o meu tempo, porque eu sei que vocês vão ter muitas coisas importantíssimas para ouvir do doutor Homero, eu quero dizer que, diversamente do que podem pensar, eu tenho um grande apreço, me sinto muito acolhida aqui na Justiça do Trabalho, é verdadeira oportunidade de aprendizado, e que a Justiça do Trabalho tem um papel importantíssimo no Brasil, tendo em vista a estratificação social e ser marcado pela desigualdade e pela assimetria de tratamento entre empregadores e empregados. Quem disse isso não fui eu estou repetindo as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso na assinatura do termo de cooperação. Então, que nós possamos ter esse outro olhar. Agradeço e devolvo a palavra à organização do evento. Pela exposição bastante clara, elucidativa, com timing perfeito, né? E que nos trouxe aí uma visão bastante minuciosa acerca da figura da reclamação constitucional. Como nós pudemos observar, é uma figura muito importante que pode fazer muito bem, mas também pode fazer muito mal. Fará muito bem se for utilizada para preservar a autoridade das decisões ou da jurisprudência do Supremo, mas poderá fazer muito mal se for meramente utilizada como sucedâneo recursal. A doutora falou aí de várias ondas, e muitas ondas juntas são tsunami, né? E parece que foi mais ou menos o que está acontecendo. Eu passo então agora já a palavra ao nosso querido amigo Homero para a sua exposição. Obrigado. Minha ansiedade fez com que eu viesse antes da sua autorização.
Já é difícil cativar 1000 pessoas, mas são 1000 pessoas com fome e 1000 celulares, o auditório maravilhoso, estou muito honrado de estar aqui. E vocês sabem que não é apenas um elogio genérico, eu me sinto muito à vontade em Campinas. 24 anos, muitos aqui não eram nascidos, eu falava para a doutora Eliane, os primeiros foram no Teatro Municipal de Campinas. Minha vida mudou muito no Teatro Municipal de Paulínia, foram as maiores plateias que eu já vi na minha vida. Fico muito honrado de ter participado de lá, depois no Royal e aqui. Samuel, você está de parabéns, o seu biênio maravilhoso. Vai ser muito difícil te substituir. Você fez uma construção linda aqui nesse biênio. Eu estou preocupado com o horário, mas eu preciso agradecer muito na pessoa do Samuel, a organização. A Aline, como ela mencionou, nós trabalhamos juntos na época que eu era juiz auxiliar da vice-presidência. E a Aline, fique muito tranquila, ninguém achou que você fosse hostil à Justiça do Trabalho. Só por ter essa preocupação conosco e frequentar as EJUDes, ela já esteve em Belém do Pará, na EJUDE 8. É muito digno, nós somos muito bem recebidos lá. O ex-chefe dela, Marcelo Ornelas, o Júlio, eles têm uma preocupação muito grande conosco. Esse congresso é um congraçamento, as pessoas se reencontram, eu estou profundamente emocionado. Para as pessoas diminuírem a ansiedade, eu e a Aline escrevemos um artigo sobre essa palestra, a pedido do desembargador Nóbrega, e vai ser publicado na revista aqui do TRT 15. Faltava dar esse recado, porque a Aline fez o trabalho penoso aqui para nós, né? Eu dividi muito bem aqui. Ela fez a coleta dos dados, que nos brindou com essas informações, e eu trago aqui algumas inquietações. Eu falei para o Manuel que ele deve ter muito orgulho da mãe dele, é sempre um prazer falar com a doutora Eliana. Eu vi o doutor Pancotti ali, fiquei muito emocionado, há muito tempo não vejo, já cumprimentei o doutor Lorival, enfim. Aqui o TRT2 que fique com ciúmes, mas aqui é a minha casa, assim, de coração. Bom, obrigado. Obrigado. Sem contar os alunos e ex-alunos, mas é melhor eu parar de falar, que eles vão ficar se achando aí também. Bom, quero agradecer muito e homenagear minha esposa Magda, que sempre acompanha. Ela esteve nos primeiros congressos também. E o casal de juízes, como temos vários casais aqui presentes, divide as audiências para poder ter as responsabilidades familiares, e aí depois que a gente se dá conta que não dá para estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então é uma proeza que nós estejamos aqui ao mesmo tempo, com as responsabilidades familiares correndo. Bom, pessoal, vamos lá. Quando eles me puseram nessa situação difícil de falar de reclamação constitucional, não sei se foi o Bosco, se foi o Renan, ou se foi a organização, eu acabei recebendo colaborações do próprio TRT15. Algumas pessoas me mandaram reclamações constitucionais. Eu sei que eram por raiva que mandaram, não mandaram para enriquecer a palestra, né? Alguns tomaram umas reclamações constitucionais que ficaram tontos, como é o caso de um que já tinha transitado em julgado. Eu até consultei a Aline se isso era comum. Há uma dúvida se poderia existir. Alguns acham até que a reclamação passou despercebido, que o caso já estava transitado em julgado, mas eu não tenho ainda condições de afirmar isso. Outros já me disseram que como chama o sistema informático, que é o nome, Vitor, que é o nome do ministro, né? Vitor, o nome. Que o Vitor anda, isso é sério que eu vou falar agora, né? O Vitor pode ter cometido erros. O Vitor é a inteligência artificial. Ele anda trocando alguns sinais. E isso não passou despercebido da equipe. Isso é muito grave, porque ele coloca, houve tal decisão e não houvera tal decisão. E até chegar lá na frente para consertar, já cruzou uma liminar no meio do caminho. Então já há uma perspectiva de que o Vitor esteja por trás da nossa esculhambação. Mas a gente ainda não pode falar isso, nós temos que ser técnicos, né? Nós temos que ir atrás. E eu não quero desapontá-los, mas não tem como a gente resolver caso a caso. Eu não vou poder falar que time Uber, time iFood, porque esses são assuntos muito delicados. O que eu trouxe, como
acadêmico, né, pedindo a liberdade de cátedra, eu trouxe 5 tópicos para explicar por que nós viemos parar. A doutora Aline matou a charada quando ela mencionou que outrora a reclamação constitucional ou não existia, supervenientemente foi criada por decisões jurisprudenciais, depois foi positivada, mas ela foi pensada originalmente para violações francas de classes originárias, mas isso faz todo sentido, né? O controle concentrado de constitucionalidade, mal comparando, é como se fosse a violação das cortes constitucionais. Então, as classes originárias, a DC, a EDI, a DPF, depois foi se alargando. A sustentação que eu vou fazer aqui, nesses 5 tópicos, antecipando o final, eu vou fazer uma comparação com correição parcial. Estou diante de uns 4 ou 5 ex-corregedores e de alguns aspirantes à corregedoria, mas a gente, como jurisdicionado ou como juiz de primeira instância, que fui durante 28 anos, a gente sabe que os corregedores, às vezes, perdem a mão na correção parcial quando eles alargam demais. Eu estou usando a correção parcial de propósito, porque ela tem natureza administrativa, ela é extraordinária, ela é atípica, e ela só deve ser utilizada em casos realmente necessários de alguma deturpação. Então, desculpe-me, mas eu acompanho, pelo menos eu calculei essa semana, 16 corregedores em São Paulo, se eu somar com os meus 4 anos de servidor, como diretor de secretaria. Cada biênio a gente se surpreende, um corregedor manda fazer perícia por correção parcial, manda liberar dinheiro, o outro manda ouvir testemunha, ele perde a mão. Antes que o biênio dele termine, ele não faz outra coisa a não ser correção. E os advogados que nos ouvem, se nós assim estivéssemos, vão utilizar isso, porque percebem que é uma via expressa. Então, guarda uma relação com a reclamação constitucional, se vocês concordarem, porque são medidas de cunho administrativos, excepcionais, e se não tiver uma calibragem adequada, você não faz outra coisa. Ela deu, agora vocês entendem a minha estratégia aqui, ela já trouxe os números. À medida que cai o acervo processual, aumenta a reclamação constitucional. É muito mais prático, cômodo, aliás, deve ser até grátis, né, pelo que eu saiba. Não há preparo, né? Então, por que eu vou ficar perdendo tempo com as outras vias? E, ao final, eu vou concluir que se ele saiu da órbita, deve ter um planeta da correção parcial, uma esfera da correção parcial. Se sai da órbita da correção parcial e vai para a órbita de recurso, a órbita jurídica, ele começa a ganhar essa feição de recurso, a angústia que se espalha por esta sala, que faz parte das entrelinhas da doutora Aline, aí vai ter natureza recursal, vai ter prazo, consequências. No final, eu vou revelar uma cereja, eu vou deixar bem para o final, para ninguém sair, de consequências inimagináveis que a reclamação constitucional pode alçar. Então, a minha analogia aqui, para tentar conversar, é que ela está ganhando natureza de embargos de terceiro, ou de embargo de execução, quer dizer, uma ação incidental. Por que eu mandei buscar embargos? Porque não é ainda, pelo menos não assumiu ainda a natureza de recurso, só se o Congresso do ano que vem a gente estiver aqui discutindo que assumiu. Mas ela já tem uma natureza de ação incidental que atravessa, como a gente aprende nos bancos, que o embargo de terceiro, o embargo de execução, atravessa o processo, podendo produzir efeitos deletérios, efeitos irrecuperáveis. Só que embargo de terceiro e embargo de execução tem mérito, tem recurso, tem isso e aquilo. Então, nesse exato momento, eu percebo que a crise do dimensionamento empurra a reclamação constitucional do planeta das correições parciais e as suas medidas administrativas congêneres para o planeta das ações incidentais. E isso é um admirável mundo novo. Mas há uma esperança. Para aqueles que me enviaram as reclamações constitucionais, há uma esperança na própria hipertrofia do sistema, porque vai surgir uma corte constitucional especializada em reclamação, voltando à estaca zero, né, o sistema recursal como um todo. Bom, as 5 expressões que eu tenho são as seguintes, eu só vou enunciar para os que vão cochilar, mas assim, são expressões importantes. Arrastamento é uma palavra demoníaca, terrível, que é utilizada nessa esfera. A irrecorribilidade das decisões é muito perigosa. Há vários representantes da OAB aqui sabem como é delicado, porque esquece da falibilidade humana.
a expressão reafirmação de jurisprudência, que eu aprendi com a Aline, que para nós reafirmação é uma coisa bonita, que eu reafirmo por coerência, mas não é isso. Reafirmação é um vaso comunicante que eles julgam de um lado e aparece do outro em classes processuais distintas. O vácuo, a expressão que é usada em alguma literatura, o vácuo de representatividade, porque na assimetria não vai haver organização adequada por aqueles que têm a deficiência técnica, nas relações de consumo, nas relações ambientais, nas relações locatícias e nas relações trabalhistas. E, para terminar, essa cereja que eu estou escondendo para o fim, que é o perigo da reclamação constitucional virar uma ação incidental com mérito. Bom, diminuir a velocidade aqui. A palavra arrastamento, que me atormenta há 4 anos. Eu aprendi essa palavra nesse biênio venturoso aí da vice-presidência do ministro Vieira, porque não pode usar analogia para súmula. A gente passa a vida inteira aprendendo que analogia é para lei, é para artigos de lei. Só que a gente faz analogia com súmula. O advogado faz na inicial, na defesa, e nós fazemos nos julgados. Não deveria poder. Hans Kelsen e outros devem se revirar no túmulo quando fala súmula já é meia boca, depois ainda faz analogia. Não adianta a gente negar. O sobreaviso do ferroviário virou sobreaviso do médico, virou sobreaviso, analogia que é feita a partir da súmula e aí continua. É muito delicado, porque nós temos um sistema híbrido, e a palavra nem seria híbrido, é um sistema imperfeito que nós adaptamos um pouco de cada país e fizemos uma espécie de precedentes à brasileira. Um dia eu vou escrever desta forma, em homenagem a um professor que muito me influenciou, que vocês conhecem bem, o Vilaça, que é de direito civil. Ele fala, aqui tudo é a brasileira. O divórcio foi a brasileira, porque ia divorciar na Bolívia. A terceirização é a brasileira, ela não é feita para a racionalização da produção. E nós temos uns precedentes à brasileira. Por que eu estou sendo irônico? Porque nós não temos condições de localizar a famosíssima ratio decidendi. Isso é um trabalho utópico. Os 11 ministros têm direito de votar, cada um por si. Esse exemplo da 246, eu não aguento mais voltar o tema 246, a DC 16, eu já li pelo menos 5 vezes de ponta a ponta, e os 11 votaram cada um de um jeito, porque os 11 podem redigir. É diferente de um sistema americano que só o presidente da Suprema Corte redige, coloca a premissa lá e depois o dispositivo. Então tem uma ratio decidendi. Se eu encontrar a ratio, eu posso aplicar a ratio para casos parecidos, para casos análogos. Mas eu estou à vontade para falar isso, porque, embora para mim fosse apenas uma angústia, a professora Teresa Rudalvin, ela tem um trabalho vultoso e palestras lindas que ela fala, não existe essa razão de decidir quando 11 pessoas redigem a esmo. Qual foi a razão de decidir daquele? A ministra Carmen Lúcia teve que chamar uma sessão extraordinária para redigir o verbete, porque não se conseguia entender no meio de 11 votos. E o Lewandowski levantou a mão e falou, por que não coloca, não transfere automaticamente? Porque aqui a gente não entendeu se terminou dizendo se transfere ou não transfere a responsabilidade para a Fazenda Pública. E quando ele lembrou do advérbio automaticamente, as pessoas concordaram, porque perceberam que era a solução menos ruim. Assim, cada um entende da sua forma, o automaticamente. Então, onde tem... Eu estou usando esse exemplo porque é mais fresco na memória. Mas onde tem ratio decidendi, numa frase de automaticamente. Então, se eu não tenho ratio decidendi, não deveria ter analogia. Então, não deveria ter arrastamento. Por que esse arrastamento me atormenta e está por trás da pletora de reclamações constitucionais? Porque nós, quando fazemos o juízo de admissibilidade do extraordinário, no caso do trabalhista, é só um órgão que faz, a vice-presidência do TST. Mas os 27 TJs fazem, os TRFs fazem. Quando vai para a presidência do Supremo, muitas vezes devolve dizendo... Não deveria ter subido o recurso extraordinário em juízo clássico, porque já tem tema de repercussão geral sobre isso. Aí eu digo, não tem esse tema, onde que está esse tema? Ele diz, não tem, mas é parecido com um outro. Arrasta-se e tranca-se o recurso extraordinário. É assim que é feito, para o bem ou para o mal. Então, em vez de usar analogia, fala arrasta-se, arrastamento.
Aí eu trouxe 2 exemplos, porque eram os exemplos com os quais eu lidava, não são conhecidos de nós, são o tema 992 e 994. São 2 números parecidos, ainda não, nada é tão ruim que não possa ficar pior, porque se esses 2 temas forem divulgados, vocês vão ver coisas muito mais graves. Querem ver? O 992 é competência da justiça comum para discussões sobre edital. Mesmo sendo concurso para seletista, erros de edital, discussão de imperfeição de edital, competência da justiça comum. Só que nós recebemos várias decisões dizendo que preterição, terceirização depois que foi feito o concurso, e aí começou até um limite assim, de mais de 10 hipóteses, que tudo que for pré-contratual não é trabalhista. Lá não está escrito isso, lá está escrito discussão sobre a confecção de edital. Mas se eu usar esse raciocínio de arrastamento, ao falar edital, que eu ainda não comecei a trabalhar, até o exame médico admissional entrou na dança. Então, arrastou-se o 992. Por isso, nós podemos ter uma pletora ainda de reclamações constitucionais que está hibernada, porque não foi usado ainda. Por isso que isso é assustador. A gente acha que já está no tsunami, ainda não chegou. E o 994, para completar, é um de estatutário. E fala, contribuição sindical de estatutário não é trabalhista. Ok, resigno-me. Mas aí veio eleição de estatutário, desmembramento de sindicato estatutário, desmembramento de sindicato, divergência de sindicato, tudo que for relacionado com o estatutário, 994 foi arrastado. O arrastamento, então, é utilizado por vários motivos, mas ele produz, então, a minha mensagem nesse número 1 é o seguinte: onde vocês leem 1.200 temas de repercussão geral, leiam 12.000. Isso é muito sério. Nós temos cerca de 12.000 conotações, consequências. Se eu calcular 10, potencial de 10 para cada um. 10 eu estou sendo relativamente modesto, porque nossa área é marcada profundamente por matéria fática, grandes dimensões fáticas que vão gerando os desdobramentos. Um detalhe também importante nesse substrato é que o recurso extraordinário é o único que tem 5 juízes de admissibilidade, porque além dos famosos juízes de admissibilidade, do juiz de origem, do relator, do revisor e da turma, o regimento interno do Supremo autoriza, desde 2019 ou 2021, a que a presidência do Supremo faça o juiz de admissibilidade sem sortear o relator. Alguém na plateia pode até levantar a impugnação de que isso viola o juiz natural, porque não foi feito um sorteio. A presidência da casa faz o 5º juiz de admissibilidade nesse sanduíche aí. Cronologicamente é o segundo, né? E esse segundo, eu sei que são técnicos, existe a inteligência artificial, mas ele tem dado bastante problema, porque a presidência devolve sem ter tido a oxigenação do debate. Então, esse 5º juiz de admissibilidade me intriga também, desde que eu fiquei sabendo que ele existe. E agora, em respeito aos advogados aqui presentes, o número 2 está diretamente ligado ao número 1. Esse juiz de admissibilidade da presidência do Supremo é irrecorrível. As pessoas ficam tontas, os advogados ficam tontos. Eu demorei para entender, porque voltava lá para a minha equipe, né, para a equipe do ministro Vieira, voltava com uma rapidez muito grande. A gente mandava, na outra semana voltar. Mas como que ele já está de volta aqui? Uma vez identificado que era para pôr o tema tal, arrastado ou não arrastado, devolve-se. E é muito difícil. A gente imaginaria um agravo interno, talvez, porque é uma decisão monocrática, mas a irrecorribilidade assusta. A irrecorribilidade da transcendência no agravo de instrumento, o TST considerou inconstitucional, né? Então, eu ainda vejo com bastante cautela, bastante reserva, o fato deles terem criado essas 2 premissas. O juiz de admissibilidade nas mãos da presidência. Eu sei que é gestão, como diz a Tereza Arruda Alvim, é gestão de lide de massa. Ninguém está fazendo isso porque é uma alienação mental ou ignora preceitos jurídicos. São pessoas profundamente comprometidas, os técnicos valorosos, os estudiosos, mas a gestão de lide de massa não é feita sem efeitos colaterais, como esse caso
da irrecorribilidade. E o terceiro item, também diretamente ligado, é o que eu chamei de vasos comunicantes, cuja expressão agora consagrada no regimento interno do Supremo é reafirmação de jurisprudência. Significa o seguinte: se for julgado no ADC, pode deflagrar um tema de repercussão geral sem ter tido recursos extraordinários. Não subiu essa quantidade de recursos. É simplesmente escrever em 2 escaninhos, em 2 classes, ao mesmo tempo, a mesma tese. O que brotou numa ADC, o exemplo, nós temos os 2 exemplos. A ADC da correção monetária virou um tema de repercussão geral. Não é que houve uma pletora de recursos e coincidiu. Ele foi reafirmado. O nome não está muito bem feito. Não sei se foi refletido, mas não é que foi reafirmado nesse sentido da acepção da palavra, né? Ele foi escrito nas 2 classes processuais, assim, porque o tema de repercussão geral tem sido um filtro bastante severo, bastante eficiente. Então, alguém poderia ter recurso extraordinário para discutir a decisão da ADC, e agora não pode mais fazendo assim. E o outro exemplo da ADIM, dos honorários advocatícios. Aquela ADIM lá 5766 amanheceu como um tema de repercussão geral. E vice-versa, e o que for. Se brotar numa classe originária, vira classe recursal, se brotar... Isso potencializa bastante o efeito. Quando a Aline falou que a reclamação constitucional deveria ser contra as classes originárias, ok, na sua acepção pura, todo mundo entende e concorda. Mas se ela brota e vira, por geração espontânea, ela vira repercussão geral, tá dando na mesma. Porque era para ser só contra o âmago, mas o âmago tem dado filhotes espalhados. Eu estou sendo bastante irônico no sentido de ser didático, porque isso tudo é muito sério. É feito um estudo sobre isso. A reafirmação de jurisprudência produz efeitos muito benéficos, muito importantes. Mas eu estou aqui para tentar raciocinar por que as reclamações encontraram um terreno fértil. A gente tem uma síndrome de deficiência técnica, de ser o patinho feio da história, a matéria menos estudada, mas a gente só está no substrato desse desenvolvimento das reclamações constitucionais, não é uma hermenêutica da vingança, porque às vezes a gente tem essa sensação e ela é muito justificada. A hermenêutica da vingança é uma expressão que eu passei a falar assim, quando muda a lei, fala, agora eu vou me vingar do perito, agora eu vou me vingar do advogado, agora eu vou me vingar daquele reclamante, eu vou cobrar as custas. Não é uma hermenêutica da vingança. A pretexto de fazer esse filtro, os efeitos colaterais não param de crescer. E agora eu tenho, assim, como 4º elemento que eu falei do vácuo de representatividade, esse sim é um desalento, um desencanto com relação às grandes expectativas, às grandes esperanças que foram depositadas em ferramentas, sobretudo do Código de Processo Civil, mas que se revelam ingênuas. Agora, então, vou falar a hermenêutica da ingenuidade. Amigo da corte e audiência pública. Ninguém aqui é contra. A gente enxerga uma densidade democrática nisso. Finalmente eu vou poder falar, o sindicato de Bastos vai poder se manifestar, a Matra vai poder se manifestar. Mas não é isso que ocorre, de maneira geral, com os amigos da corte e com as audiências. Eu achava isso no meu íntimo e não tinha nem coragem, nem cacife para externar. Até que eu comecei a ver as pesquisas que revelam que o relator escolhe aquilo que ele quer ouvir. Isso está provado muito bem em vários setores de pesquisas. Eu vou fazer propaganda de um grupo de pesquisa em particular. Eu posso fazer à vontade, porque ele não é um grupo de pesquisa jurídico. Ele não é de faculdade de Direito. Ele é de faculdade de Ciências Políticas. Ele se chama Mare Incognitum, a saber, mar incógnito em latim. Mare Incognitum, que é o apelido carinhoso que eles dão para o Supremo Tribunal Federal. A Aline sabe disso, né, do Mare Incognitum, não? Você não tinha sido informada que você está sendo rastreada? Não, o Marcelo então deve saber. Esse grupo me abriu muito a cabeça, porque eles fazem a pesquisa e vão em todas as audiências e eles percebem assim, nos 90 tribunais, viu? Não é só no Supremo, os 90 tribunais brasileiros, a frequência com que o relator já tem uma predisposição genética para aquela decisão, e aí ele casualmente escolhe 30 entidades
e 29 são simpáticas à tese D. Vocês já entenderam, né? Não precisávamos assim de grande esforço hermenêutico. Então, eles falam a hermenêutica da ingenuidade. A gente acha que está abafando porque o amigo da corte chegou para ficar e vai revolucionar tudo. Nós não podemos ser tão céticos. Vários amigos ajudaram em várias situações. Aqui em Campinas tem exemplos lindos de ações civis públicas, de decisões importantes, em que foi decisivo ter um assistente simples, um assistente litisconsorcial, mas não para a gente se ufanar, para a gente se gabar de que agora os temas de repercussão geral e as classes originárias vão ficar maravilhosos e imunes a qualquer interferência. E isso é muito grave, se a gente lembrar o que a doutrina chama de vácuo de representatividade, porque não é demonizar quem se organiza, as entidades sindicais se organizam, as classes associativas se organizam, a MAPRA se organiza, todos se organizam, mas nas matérias assimétricas é muito difícil que os dois polos se organizem da mesma maneira. Vocês têm 15 dias ou 48 horas para fazer uma sessão, uma apresentação, e o vácuo de representatividade aqui é decisivo para que as decisões pendam mais para um lado ou para o outro. Isso é um pouco assustador. Não há densidade democrática nesse sentido aqui. Vários países regulamentaram de uma outra forma, sabendo disso. O que eu deixei para o fim é o seguinte, voltando ao planeta correção parcial versus planeta embargos. Se a reclamação crescer e se expandir a ponto de ter o mérito, e o mérito veio mesmo, porque eles falam, nada obstante a fraude, considero que não tem vínculo, nada obstante a confissão do preposto, vou considerar isso. Nós caminhamos para ter necessidade de uma dilação probatória dentro de reclamação constitucional. Nós não tínhamos pensado nisso. Duvido que o Sepúlveda Pertence teria pensado nisso quando imaginou a garantia da autoridade. E algumas pessoas me trouxeram, me fizeram perceber, eu confesso que eu não tinha me dado conta, que sem querer querendo, o CPC prevê dilação probatória na reclamação constitucional. Eu não tinha lido isso. A gente lê várias vezes o mesmo artigo. O CPC tem 3 ou 4 artigos só. E o mais assustador que eu trouxe aqui é o 989. O 989, ele fala para fazer a citação para a parte contrária, apresentar a defesa. A palavra citação, ela tem um conceito jurídico profundo. Vai ter, então, o réu da reclamação que vai apresentar uma defesa. Eu estou falando isso que acho que nem se deram conta do perigo que se esconde. E isso proporcionaria uma ação rescisória em reclamação constitucional. É aí que eu queria chegar. E já se cogita entrar com ação rescisória de reclamação constitucional que foi julgada em descompasso com a decisão porque foi feito um mau arrastamento. O ministro Marco Aurélio, que se aposentou, ele disse abertamente que as reclamações constitucionais, elas são julgadas monocraticamente de acordo com o voto que a pessoa deu na hora do julgamento colegiado, ainda que seja voto vencido. Ele fala, eu sempre julguei de acordo com a minha consciência daquilo que eu entendia que era o melhor e não daquilo que prevaleceu. Então, se ele deferisse, no caso ele falou no plano hipotético, está aposentado, mas se ele deferir uma liminar ou uma decisão numa reclamação constitucional à luz da ideia dele, ainda que fosse um voto vencido, nós corremos o risco de atrair o erro de premissa, a violação da norma jurídica. Então, nós temos aqui não vou falar caixa de Pandora, que é lugar comum, mas nós temos um potencial danoso muito grave. E nós não estamos preparados para ver uma ação rescisória em reclamação constitucional. O que acontece a ação rescisória em embargo de terceiro? Se acontecer, talvez ainda reavive aquele bem que foi removido da penhora, ou se casse a penhora que foi mantida. Então, como que a gente vai fazer? Vai existir uma descassação da sentença, E por que eu estou chegando a isso com tanta ironia? Porque nós temos que nos preocupar, nós que eu falo a sociedade como um todo, de não dar essa dimensão alargada. Isso que eu considero um paradoxo de ser a luz no fim do túnel. Porque, ao mesmo tempo, não se fará outra coisa, a não ser julgar a reclamação constitucional,
E, ao mesmo tempo, tem que haver algum tipo de parâmetro para o recrudescimento, o pé no freio, que a própria autoridade... Nós estamos numa situação irônica, mas é a verdadeira. Quem diz é a própria autoridade. Como se fala, o professor Otávio Luiz Rodrigues, de Direito Civil, ele fala, é um guardião sem guardião, mas isso existe, é a cúpula do sistema. Nós não temos outra solução, a não ser contar que haja essa sensibilidade. Eu prefiro nem falar do casuísmo, porque quando sai a notícia, o iFood teve a decisão essa semana, como a doutora trouxe, a gente fica na expectativa de que vai haver uma reviravolta. Mas eu concluo que não há jurisprudência de reclamação constitucional. É diferente jurisprudência de RO, jurisprudência de RR. Não há jurisprudência de reclamação constitucional, assim como não há jurisprudência de correção parcial. Eram decisões que foram tomadas naquele caso concreto. A gente faz, com brilho, eles fizeram o painel das reclamações constitucionais para a gente ter uma ideia. Mas se há essa pulverização, a ponto de alguém ter julgado de uma forma diversa da maioria, eu resisto ainda a acreditar em jurisprudência de reclamação constitucional. Cumprimos a reclamação, nos resignamos, devemos dar vazão à reclamação, tal como ela veio. Às vezes a frase vem um pouco de duplo sentido, caso, profira outro, desde que seja sem vínculo, a gente cumpre aquela. Mas isso não necessariamente norteia os próximos passos. Esse que é o meu recado mais delicado, difícil de ser conduzido, a menos que eu tivesse feito esse percurso de raciocínio. Eu não posso me pautar por aquela decisão, daquela maneira, sabendo tantas nuances que estavam por trás. Mormente se foi arrastamento. E a gente tem visto, quase todas nossas são de arrastamento. Porque era o transportador autônomo de carga, não estava escrito advogado do escritório lá. Então, arrastaram para o advogado, depois arrastaram para a manicure, depois arrastaram para o câmera e para o jornalista da rede de televisão. Então, eu tenho muito cuidado que o arrastamento não sirva de premissa. Eu já falei demais, mas eu estou empolgado. Então, eu peço desculpas por ter avançado no tempo, reitero a minha gratidão à 15ª Região. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Homero, como sempre, uma exposição bastante didática, pertinente. Eu achei muito interessante a paralelo que se fez entre correção parcial e reclamação constitucional, porque são realmente duas figuras que, se forem mal utilizadas, elas podem, ou se forem utilizadas de maneira descalibrada, elas podem conduzir o sistema a um paradoxo. Podem arrastá-lo para o caos, né, para falar em arrastamento. Né. E eu me lembro, o professor estava comentando, eu me lembro de um caso que aconteceu muitos anos atrás, que vieram me comentar, acho que aconteceu no TRT2, onde a parte pediu perícia, o juiz não permitiu, a parte ingressou com correção parcial para que fosse feita a perícia, o corregedor não atendeu, aí a parte tocou agravo regimental para que o órgão colegiado deferisse a perícia e o órgão colegiado deferiu. Então faça-se a perícia. Só que nesse momento já tinha sido proferida a sentença e a sentença tinha sido confirmada pelo tribunal. E aí alguém veio me perguntar, como que a gente resolve isso? E eu falei, eu não sei. Não sei. Não tem solução para mim. É um paradoxo. Mas isso pode acontecer onde, de fato, a gente tem essa utilização em medida. Também fiquei curioso com a questão do Victor, da inteligência artificial, né, do Supremo. O Victor está ativo amplamente, o Victor é conhecido, tudo. O problema é se o Victor induz a erro a autoridade. Mas isso daí é um assunto delicado, a Aline pode falar mais. É que, em algum caso, afirmou-se que o Victor tinha dito que ali tinha tal matéria e não tinha. E aí o órgão tem que parar lá na frente, o ser humano que tem que corrigir isso, né? E pode ser que tenha passado despercebido. Mas que a Aline me disse aqui... Esse é o principal boato. Sim, mas que a Aline também me confirmou aqui que tem a Vitória. Tem o Victor, mas tem a Vitória também.
Não posso tomar o painel, que será maravilhoso, sobre inteligência artificial à tarde, mas vou precisar só dizer, o Victor não julga nenhum processo. Eu já respondi essa demanda diversas vezes no Supremo. Não julga. Ele vai ler a peça de recurso extraordinário e vai inferir se existe possível correlação com algum tema. Mas sempre há supervisão humana. E a Vitória, que não é transformação do Victor, que é outra pergunta recorrente que eu recebo, vai começar a ser utilizada também em reclamações. Nós vamos ter um workshop que eu terei a honra de ser uma das instrutoras para ministrar neste mês no Supremo Tribunal Federal, para verificar os grupos de questões que chegam e, por similaridade, saber quais são as ondas de litigiosidade. Mas, doutor Homero, eu vou ter que defender. O Victor não julgou. O Victor é infalível. Victor ou Vitória, acho que alguém tem que conversar com eles em algum momento, né, da Justiça do Trabalho, especificamente. Bem, agradeço aos nossos expositores pelas informações, pelo conteúdo extremamente sofisticado, inteligente. Eu vou, então, devolver a palavra ao nosso cerimonial para o encerramento de praxe.